Bom dia, galerinha do 8º ano, tudo bem com vocês? Hoje nós temos aula de geografia, tá certo? Nós vamos pegar aqui a página 30 e a gente vai continuar falando sobre os incas, né? Nas aulas passadas a gente viu o conteúdo sobre os maias e os astecas. Entre os séculos 12 e a primeira metade do século 16, os incas formaram um império mediante extensas conquistas territoriais, que se estenderam do norte, do atual Equador, até o Chile e a Argentina, englobando diversas áreas dessa porção do continente. No início, os incas estabeleceram-se em planaltos e vales das Cordilheiras dos Andes, distribuído entre várias tribos dispersas. A contribuição do império integrou os habitantes do litoral e das serras, e a maior concentração populacional se encontrava nos vales dos rios. Muitas vezes, a centralização ocorreu com o uso da força. Na prática, foi possibilitada pela construção de um conjunto de estradas, algumas delas com longos trechos calçados. Essas estradas ligavam as diversas áreas da capital imperial, Cusco, onde viviam o imperador, os sacerdotes e os militares. O imperador inca era considerado filho do sol, a maior divindade da religião, de sua religião, e era o chefe absoluto do Estado, líder militar e religioso. As cidades incas não eram tão desenvolvidas e numerosas como as astecas e as maias, pois a maior parte da população vivia em aldeias. Em uma aldeia, as terras eram divididas em duas partes. Uma delas se destinava aos moradores e cada família recebia um lote do tamanho necessário para garantir sua subsistência. A outra pertencia exclusivamente ao imperador. Os incas desenvolveram grande habilidade para o artesanato em cerâmica e para a tecelagem. Fabricavam numerosos objetos de metal, ouro, prata, cobre, e eram também precisos na arte de entalhar pedras. Nem precisavam de argamassa para assentá-las. Apesar da notável organização econômica e político-social, os incas não conseguiram evitar as disputas internas pelo poder que ocorreu após a morte de cada imperador. Esse foi um dos motivos que permitiram a conquista e a destruição do Império Inca pelos espanhóis no século XVI. Aí aqui tem uma foto, né, do mapa de Machu Picchu, né? Aí tem mostrando aí a ampliação de uma construção, né? Que é do povo Inca. Muito bonita, né? Aqui é a região. Um dia eu sei que ainda vou visitar. A cidade de Machu Picchu, no Peru, está localizada a mais de 2.000 metros acima do nível do mar, na Cordilheira dos Andes. Foi erguida pelos Incas no século XV, menos de 100 anos antes da chegada dos espanhóis, e estima-se que tenha sido um importante centro religioso e astronômico. Estudiosos afirmam que Machu Picchu foi construída para ser uma grande fortaleza, ou seja, uma cidade protegida contra os inimigos. Identifique na fotografia o elemento natural da paisagem que pode reforçar essa teoria e descreva no caderno. Então, aí temos aqui uma atividade para vocês, que vocês vão escrever no caderno, sobre Machu Picchu, né? E temos aqui falando sobre outros povos indígenas norte e sul-americanos. Então, a gente falou aqui dos incas, maias e astecas, que são os povos antigos e sociedades clássicas da América, e vamos falar agora de outros povos. Nas Américas, tanto do norte quanto do sul, havia um grande número de povos com um nível de desenvolvimento técnico, econômico e social mais simples que os astecas, maias e incas. É o caso, por exemplo, dos Gés e dos Tupis. No Brasil, dos Caribes e dos Aruacs, no norte da América do Sul e nas Antilhas, dos Chibachas, na Colômbia, e dos Chiocs e dos Inuites, na América do Norte. Não sei se eu estou lendo corretamente, se é assim que pronuncia. Esses povos apresentavam grandes diferenças na língua e cultura, constituindo grupos com características próprias. No entanto, todos viviam basicamente de caça, pesca, coleta e uma parte deles também da agricultura. Os números variam de acordo com cada estudioso, mas estima-se que existiam cerca de 20 milhões de indígenas quando os europeus chegaram no território que hoje abrange os Estados Unidos e o Canadá.
Em um curto período de tempo, porém, esse número foi drasticamente reduzido para 10% devido às guerras e doenças trazidas pelos europeus. Da mesma forma que aconteceu no Brasil, né? Que muitos indígenas brasileiros também chegaram a morrer por conta das guerras, né, com os colonizadores e também por conta das doenças que esses colonizadores traziam, que elas não, o sistema imunológico dos nativos, né, da América, eles não conheciam essas doenças, então eles não tinham produzido anticorpos e aí as doenças matavam eles de forma muito rápida. Igual os indígenas que ainda hoje tem no Brasil, que às vezes morrem por conta de uma gripe comum. Na época da invasão dos europeus, os nativos norte-americanos viviam o auge de sua civilização. Existiam diversas tribos, cada qual com suas características. Por exemplo, aqueles que viviam nas planícies centrais geralmente levavam uma vida nômade, de caça e da coleta, como os Sioux. Na costa noroeste do Pacífico, os Maca se dedicavam à pesca. No sul, havia tribos sedentárias dedicadas à agricultura que habitavam casas de pedra, como os Pueblos. No sudeste, muitas tribos viviam em aldeias integradas, como os Cherokees. Assim como os indígenas norte-americanos, os da porção sul do continente também podem ser agrupados de acordo com as semelhanças de sua linguagem. No caso específico do Brasil, os principais grupos linguísticos são o Macro-Geu, Tupi e o Aruac. Porém, a grande número de etnias indígenas dificulta a existência de apenas um modo de agrupá-los. Assim, além do critério linguístico, existem classificações que levam em conta a semelhança cultural, outras características etnográficas e etc. O mapa seguinte mostra a distribuição de grupos indígenas brasileiros de acordo com a classificação linguística. Então, aqui vamos ver, né? Aqui é uma divisão de acordo com a língua, né? Com a forma deles falar. Então, nessas partes amarelas, a gente tem os tupi. Então, a gente vê aqui que no estado que a gente mora, né? A gente tem a ocorrência dos índios tupi no litoral. E temos no interior os cariris. Tanto que até no hino do Crato tem os guerreiros da tribo Cariri. Então, vocês podem perceber que na nossa região que a gente mora, de acordo com esse mapa aqui do Brasil, os índios, a linguagem que ocorre aqui é o índio Cariri. Tá bom? Aí temos também o G, né, que é esse laranja. O Aruac, que são esses que aparecem em vermelho, né, que não tem na região nordeste. Os Cariba, que são esses verdes também, que ocorrem um pouquinho aqui mais para perto no nordeste, mas a ocorrência maior é lá nos estados do norte. Temos os cariris, que aparecem em roxo, que só tem aqui na nossa região. O pano, que aparecem nessa parte verde, que é mais lá pro lado de Acre, de Rondônia. O tucano, que aparece em marrom também, só lá no norte. O charrua, que aparece apenas lá no sul. E outros grupos que não foram identificados, que aparecem nessa parte que é tipo rosinha claro. Vamos aqui para a página 32. Diferente dos astecas, maias e incas, acredita-se que os indígenas que viviam no território onde hoje é o Brasil possuíam uma estrutura social menos sofisticada. Claro, isso é evidente, aqui não tem nenhuma grande construção como eles tinham, nem evidências de que eles conheciam matemática ou astronomia ou qualquer coisa parecida. Sem governo centralizado, Estado, funcionários públicos ou exército organizado. A terra era cultivada coletivamente, e, em geral, as atividades eram divididas por sexo e idade. Porém, algumas pesquisas arqueológicas referentes têm levantado a hipótese da presença de sociedades mais complexas antes da chegada dos europeus. Isso porque foram descobertas na Amazônia estradas interligando aldeias, estruturas de guerra e florestas antropizadas. O que é que significa antropizadas? Que sofreram alterações causadas pela ação do homem, né? Porque é como se fosse falando, quando se fala em antropologia, é estudo do homem, né? Então, antropo vem de homem. Então, se ela foi antropizada, a floresta, então é porque ela sofreu a ação do homem.
Desse modo, supõe-se que determinadas populações da região pudessem manter relações de poder e hierarquia, cultivando a terra e interagindo comercialmente com povos da localidade remota. Na América do Sul, antes da colonização, calcula-se que o número de habitantes era em torno de 8 a 12 milhões. Apenas no Brasil, o número estimado era de 1,5 milhões. Porém, depois de 500 anos de ocupação, a população indígena reduziu drasticamente devido aos conflitos com os europeus em razão do contágio com doenças que até então não existem por aqui, como a varíola, sarampo e tuberculose. Então, as doenças que os portugueses trouxeram para cá, ele citou, né? A varíola, o sarampo e a tuberculose. Os indígenas não tinham contato com essas doenças. Então, o sistema imunológico deles não tinha defesas. Então, quando eles pegavam essa doença, eles morriam na certa. Aí temos aqui uma atividade sobre o olhar geográfico. De acordo com o censo do IBGE de 2010, o último que foi realizado, existe atualmente no Brasil cerca de 305 etnias indígenas que somam um pouco mais de 800 mil pessoas, falantes de 274 línguas distintas. Muitos vivem em territórios demarcados por lei, pois a Constituição do Brasil reconhece o direito originário sobre as terras que os indígenas tradicionalmente ocupam. Para os povos indígenas, o território não representa apenas uma porção de terra delimitada politicamente, mas um espaço ecológico, humano e espiritual, no qual exercem historicamente suas tradições. Assim, a demarcação desse espaço é importante não apenas com o objetivo de garantir subsistência material dessas comunidades, mas também na manutenção de suas culturas. Aí temos aqui uma atividade. Observe a distribuição de terras regularizadas por região administrativa. Aí temos aqui, no norte, 50%, no sudeste, 6%, no sul, 10%, no centro-oeste, 19% e no nordeste, 11%. Aí tem aqui, qual é a importância da demarcação das terras indígenas? E 2, para vocês fazerem no caderno. De acordo com o gráfico, qual região brasileira possui a maior quantidade de terras indígenas regularizadas? Por que você acha que isso ocorre? Tá bom? E essa daqui, a segunda, resolve no caderno. Aí temos aqui, ó, portanto, a conquista das Américas pelos povos europeus significou a eliminação, a destruição quase total de várias nações indígenas. Apesar de terem contribuído para a formação do continente americano, muitos povos acabaram perdendo sua identidade cultural e vivem em condições precárias na atualidade. No entanto, a presença de suas culturas ainda é percebida nas línguas, na alimentação e hábitos cotidianos. Aí temos aqui outra atividade para vocês de 3 questões. E temos aqui, europeus no Novo Mundo. Nessa parte aqui, vai falar mais especificamente sobre a chegada dos europeus aqui no Brasil. E na América como um todo. Novo Mundo é quando se refere à América, tá bom? Então vai falar um pouco sobre a colonização anglo-saxônica. Continuando, né? Europeus no Novo Mundo, lá na página 33. A chegada dos colonizadores europeus ao continente americano, ocorrida no século XVI, representou uma nova e decisiva fase da ocupação desse território. No fim do século XV, o comércio era intenso na Europa, exigindo novas fontes de produtos comercializáveis e novos mercados consumidores. Foi nesse contexto de expansão do capitalismo comercial que ocorreu a ocupação do Novo Mundo. Gente, esse conteúdo aqui conversa bastante com o conteúdo que a gente tá vendo lá na história. Porque na história a gente tá falando do quê? Do contexto da Idade Moderna, que é exatamente esse contexto aqui da geografia que a gente tá falando, né? Que foi da ocupação do Brasil. Por quê? Porque nesse momento lá na Europa, estavam tendo o quê? Governos absolutistas, e esses governos absolutistas tinham o quê? Pregavam a expansão marítima, né? Que era... E logo em seguida estava começando também a industrialização. Então, a industrialização, as novas indústrias, elas precisavam de matéria-prima. E onde é que eles iam buscar essas matérias-primas? Nas colônias. Então, foi esse mesmo contexto, né, daqui, que quando foi colonizado esse novo mundo, né, que é a América. E a partir daqui, por exemplo,
lá para a Inglaterra, onde houve a Revolução Industrial, lá na América do Norte, nos Estados Unidos, né, que tem as 13 colônias, que foi colonização da Inglaterra, eles plantavam algodão e essa matéria-prima era vendida para a Inglaterra de bem baratinha, para que eles pudessem usar nas indústrias, tá bom? Então vamos lá. No fim do século XV, o comércio era intenso na Europa, exigindo novas formas de produtos comercializáveis e novos mercados consumidores. E eles também tinham a intenção de vender tudo que eles produziam aqui, né? Foi nesse contexto de expansão do capitalismo comercial que ocorreu a ocupação do Novo Mundo. Havia necessidade de incorporar novos espaços ao capitalismo mercantil da época. E as principais rotas comerciais ocorriam no Mediterrâneo, os quais eram dominadas pelos comerciantes italianos. Lembrem que eu falei para vocês, né, que após, quando estava acontecendo as cruzadas, que terminou a Idade Média, né, e por conta das cruzadas teve um revigoramento, um renascimento do comércio através das cidades de Gênova e Veneza. Então, comerciantes italianos, genoveses e venezianos. Esse fato prejudicava os comerciantes de outros países interessados no lucro comercial com o Oriente, as chamadas Índias. Por esses motivos, vários povos europeus, sobretudo os portugueses e espanhóis, lançaram suas embarcações ao mar, dando início a uma sucessão de viagens oceânicas que ficaram conhecidas como grandes navegações. Além de descobrirem e dominarem um novo caminho marítimo para o Oriente, contornando a África, os portugueses não tardaram a chegar à América. Isso ocorreu quando os espanhóis buscaram outro caminho para as Índias, que não dominado pelos portugueses, e rumaram para o oeste, chegando ao Novo Mundo. Inicialmente com Colombo, um genovês a serviço da Espanha. Os espanhóis acabaram ocupando extensas áreas, notadamente no México, na América Central e na porção oeste da América do Sul. Aí temos aqui uma leitura cartográfica, né? E temos a legenda, né? Navegação para essas faixinhas. Ó, principal rota de comércio espanhola. Essas setas roxas principal rota de comércio portuguesas. Essas áreas em laranja, quer dizer, área sob controle espanhol efetivo, e essas áreas em roxo, a área sob controle português efetivo. Aí tem aqui, dizendo aqui é sobre o quê? Sobre o século XVI e sobre o século XVII, né? Então, como vocês podem ver aí, nessa primeira parte, só quem estava no início, né, da colonização do Brasil, pouca parte que tinha assim, controle português mesmo efetivo do Brasil, era só um pedacinho, mais próximo do litoral, pegando aqui a região, principalmente que a gente conhece hoje como Nordeste, né? Aí observe o mapa e responda as questões. Quais foram as principais rotas de comércio português, depois as espanholas. Tem a terceira questão, que pedindo para como se caracteriza o comércio português entre África, o território hoje que situa o Brasil. E quarto, como se caracteriza o comércio espanhol entre a América e a Ásia. Aí a gente encerra essa atividade. Aí quando terminarem, passem para a página 35, aí diz assim, ó, Portugal e Espanha pretendiam ter o domínio exclusivo sobre as novas terras e serem incorporadas ao capitalismo comercial da época. Os ingleses, no entanto, ocuparam a Baía de Hudson no norte do continente. Os franceses instalaram-se nos vales do rio Mississippi e do rio São Lourenço. Esses povos dominaram diversas ilhas da América Central e uma parte da América do Sul, onde fundaram as Guianas. Aí, colonização da América Latina. Eu já falei para vocês, acho que sobre isso, né? América Latina é o quê? É uma divisão cultural, né, do território americano. Por quê? Porque ele compreende a cultura através do quê? Da fala, da linguagem. Por quê? Porque a América Latina compreende quem? Os povos que falam línguas que foram derivadas do latim, como o espanhol e o português, tá bom? Então, o México, ele tá lá na América do Norte, que é uma divisão política, né, do mapa. Mas, quando se faz essa divisão aqui da América Latina, o México também é incluído, porque lá no México eles falam espanhol. América Latina e anglo-saxônica está se referindo à América que foi colonizada pelos ingleses, tá bom? Possui características sociais e econômicas muito distintas.
O modo como foram colonizadas explica parte dessas contradições. A América Latina foi colonizada por portugueses e espanhóis e os Estados Unidos foram colonizados pelos ingleses. Porém, a questão fundamental não é a origem do colonizador, mas o modo como a colonização foi feita. Na América Latina, a colonização foi principalmente de exploração. Na época, para Portugal e Espanha, que viviam o capitalismo mercantil, o que importava era conseguir mercadorias valiosas para comercializar na Europa, promovendo o crescimento econômico desses países. Modelo exportador. Inicialmente, a Espanha obteve grandes riquezas saqueando utensílios de ouro e outros objetos valiosos de suas colônias na América. Depois houve a exploração do ouro de aluvião, que tem dizendo aqui o que é ouro de aluvião, vocês podem ler, que rapidamente se esgotou. Finalmente, em meados do século XVI, iniciou-se a mineração da prata. Aí tem aqui, ó, a descoberta da prata determinou o mecanismo de ocupação do novo território conquistado. As terras ocupadas ficaram divididas entre áreas de mineração, particularmente sul do México, região onde se localiza o antigo Império Aztecas e também os Maias e Cusco, antiga capital do Império Inca. Aí tem aqui um texto de Saiba Mais, falando para vocês, e a gente vai passar para a página 36. Aí tem falando aqui, ó, essas regiões tornaram-se mais densamente povoadas de toda a América Hispânica, necessitando de alimentos, animais e transportes e tecidos. Assim surgiram na colônia áreas que se voltaram para atividades econômicas secundárias, mas estavam integradas a áreas de mineração do México. Então, o que é que está dizendo aqui? Aconteceu uma coisa muito parecida que aconteceu no Brasil. Tanto os portugueses como os espanhóis, eles buscavam nas colônias o quê? Um lugar para se explorar, para se conseguir riqueza, seja essa riqueza uma pedra preciosa, seja ouro. Então, no Brasil, de início, achou-se que não se tinha ouro. E, na verdade, não era nem que eles achavam que não tinha ouro, eles não conseguiram encontrar. Então, eles fizeram o quê? Percebendo que o território do litoral brasileiro, né, quando foi aquela primeira parte que eles colonizaram, eles acharam a terra muito parecida com a terra onde era plantado açúcar lá na África. Como o açúcar estava muito valorizado no mercado europeu, então a forma que eles viram de ganhar muito dinheiro foi que produzir cana-de-açúcar aqui no Brasil. Eles tentaram usar a mão de obra indígena através do escambo, porque eles já estavam usando o escambo, né, que é a troca de bugiganga, espelho, tesoura, faca, um monte de besteira, em troca do trabalho do índio. Só que eles já estavam usando o escambo para a retirada do pau-brasil durante 30 anos, né, que o Brasil foi colonizado em 1500, eles passaram até 1530 explorando o pau-brasil. Aí, mas o indígena não foi, assim, muito receptivo com essa história de trabalhar em lavouras e tal, e houve muitas guerras e também a baixa demográfica, né, dos indígenas por conta das doenças e por conta das guerras, aí eles resolveram trazer os africanos para trabalhar aqui, através do tráfico negreiro. Aí, após isso, depois começou as bandeiras, né, que foi a entrada para o território, até que se achasse o ouro lá em Minas Gerais, e foi aí também que se desenvolveu outras atividades industriais, né, na verdade, ou então atividades econômicas secundárias a partir da mineração. E assim também aconteceu nas Américas, que foram conquistadas pelos espanhóis, porque primeiro eles focaram na extração da prata, mas só que quando se acha um metal precioso num lugar, esse lugar começa a atrair muitas pessoas. Então, se começa a atrair muitas pessoas, então tem que surgir o quê? Uma pessoa para comerciar roupa, uma pessoa não, várias, né? Pessoas para comerciar roupa, né? Que as pessoas vão precisar se vestir, vão surgir pessoas que vão precisar comercializar diversos tipos de alimentos, porque essas pessoas vão principalmente precisar se alimentar. Isso é uma coisa que se fala muito na época do auge, né, do ouro lá em Minas Gerais, que se achava muito ouro, mas o ouro tinha perdido muito valor, porque se tinha muito ouro, mas se tinha uma escassez de alimento. Muitas pessoas aglomeradas no mesmo lugar, todo mundo achando ouro, mas a dificuldade para achar alimento era muito grande para comprar. Então, pensem nisso também. Aí temos aqui, essas regiões tornaram mais densamente povoadas de toda a América Hispânica, necessitando de alimentos, animais, transportes e tecidos. Assim, surgiram na colônia áreas que se voltaram para atividades secundárias, econômicas secundárias, mas estavam
integradas a áreas de mineração do México. Entre essas áreas destacam-se o Chile, o norte da Argentina, zonas de abastecimento de alimentos, tecidos e animais, a região do Caribe, cuja principal atividade era de prestação de serviços às frotas de transporte, a prata do México, e as grandes propriedades agrícolas, especialmente em Cuba. Aí aqui nós estamos falando sobre a economia, né, do Brasil no século XVI. No entanto, quando a economia açucareira já se encontrava em declínio... tô lendo já depois. Os indígenas da colônia portuguesa não tinham a tradição de explorar e manipular metais, né? Como se fosse ouro, cobre, a prata, como os das Américas Espanholas, e estavam mais dispersos no território. No princípio, como Portugal não conseguiu encontrar jazidas de ouro no Brasil, não se interessou em explorar e ocupar suas terras no interior. No entanto, quando a economia açucareira já se encontrava em declínio por causa da concorrência com o açúcar produzido pelos holandeses nas Antilhas, foi descoberto o ouro em Minas Gerais. A exploração durou de 1690 até o fim do século XVIII, período de grande controle da coroa portuguesa sobre a colônia. Como resultado das atividades econômicas desenvolvidas, o território brasileiro foi progressivamente se configurando, como é possível observar nos dois mapas. Então, nesse primeiro mapa aqui está mostrando o primeiro momento da colonização do Brasil, né? Que o Brasil só era esse pequeno território aí, dividido por esse pontilhado que se chama linha do Tratado de Tordesilhas, que era um tratado feito entre Espanha e Brasil. Ou Brasil não, e Portugal. Que dizia que do lado oeste era de Portugal e do lado leste era de Portugal, do lado oeste era da Espanha, tá bom? Aí vocês podem ver esse outro mapa aqui que fala aqui sobre o quê? A economia do Brasil. Então, o que era produzido em cada parte do Brasil de acordo com esse mapa aqui. Vocês podem observar bem direitinho, porque se eu for explicar para vocês tintim por tintim, aí vai demorar muito mais tempo esse vídeo. O vídeo já tá com quase meia hora. Então, assistam o vídeo, façam as atividades e até a próxima aula de Geografia. Tchau, tchau!